No vídeo de hoje vou falar sobre o preço do Bitcoin, sobre algumas projeções interessantes aí no site Cauchy, certo? E também sobre a BlackRock, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, que está aparentemente mergulhando aí com vontade no Bitcoin. Então vários assuntos relevantes, tem outros assuntos aí que eu quero abordar no vídeo, vamos ver se vai dar tempo. E o preço aqui está em 92,4 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, ou 491 mil reais. Então tem esse case muito interessante aí da brasileira Luana Lopes Lara, que é a brasileira que se torna a mais jovem bilionária a construir a própria fortuna, né? E dentre outras coisas, ela é fundadora desse site, o Cauchy, que é uma startup onde é possível fazer apostas que tem relação com previsões, certo? E dentre essas previsões aqui temos o preço do Bitcoin, o quão alto vai subir o preço do Bitcoin nesse ano. Interessante, eu já trouxe algumas projeções aí da Polymarket, mas dessa vez eu quis trazer aqui do site Cauchy, eu achei interessante, então aqui você pode fazer algumas apostas e uma das melhores formas de analisar o real sentimento do mercado é verificar onde que as pessoas estão colocando o dinheiro delas, porque é muito fácil falar que você acha que o preço vai subir, vai cair, mas olhando aí o forecast, pelo menos você tem um sentimento, um termômetro um pouco melhor, pelo menos acerca aí do sentimento das pessoas, pelo menos que participaram dessa aposta aqui, certo? E outra coisa que vale a pena lembrar aqui, né, o disclaimer que eu sempre faço no canal, isso não é uma dica de investimentos, então, enfim, vamos trazer aqui algumas informações, temos várias notícias interessantes. Bom, o volume aqui dessa negociação é de um pouco mais de 27 milhões de dólares, então tem um volume interessante, e a projeção até o final do ano até me surpreendeu, então 128 mil dólares, o que seria uma nova máxima, né, porque a atual máxima de preço do Bitcoin é 126 mil dólares, então seria aí uma nova máxima para o preço do Bitcoin. Aparentemente no mercado de apostas o pessoal parece estar otimista na média, certo? Então vocês podem entrar aí no site e verificar essas e outras projeções sobre preço do Bitcoin e outros assuntos interessantes, né? Então o que a gente viu no preço do Bitcoin nos últimos dias? Ele ficou estagnado ali em torno de 90 a 91 mil dólares durante algum tempo, caiu de novo para os 85 e agora está subindo em uma tendência que parece ser talvez de alta, não sei, né? Existe muita especulação aí no mercado. Tivemos uma correção bastante brutal, mas até agora pelo menos estamos tendo topos cada vez mais altos e mínimas aí, fundos cada vez mais altos também, né? Será que estamos aí numa tendência de alta um pouco diferente? Falamos no vídeo passado aí sobre a possibilidade do bull market não ter nem começado ainda em função aí desse aperto de liquidez na economia dos Estados Unidos que pode ser revertido a qualquer momento. Ficaremos de olho no dia 10 de dezembro na decisão do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve. Então, isso provavelmente vai trazer aí uma certa definição no mercado acerca da liquidez, que como eu já mostrei aqui em outros vídeos, existe uma certa relação entre liquidez global e preço do Bitcoin, certo? Como eu já mostrei algumas vezes nesse artigo aqui da Lyn Alden. Mas vamos falar então sobre BlackRock e sobre o CEO da BlackRock, o Larry Fink, Então, ele é CEO da maior asset do mundo e ele acaba de admitir publicamente que estava errado sobre o Bitcoin. Então, ele foi de crítico a gestor do maior ETF do planeta, certo? E que ETF é esse? É o IBIT, que é o ETF de Bitcoin da BlackRock, que se tornou o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde detido pelo GLD. Então, quando a gente tem a maior gestora, a maior asset do mundo entrando no Bitcoin e fazendo sucesso com o ativo, isso aí acaba atraindo a atenção de muitas pessoas, né? A admissão pública do Larry Fink, CEO da maior gestora de ativos do planeta, a BlackRock, com em torno de 10 trilhões de dólares sob gestão, é mais do que simbólica, é um marco histórico aí na tese do Bitcoin por vários motivos. O primeiro motivo que eu colocarei aqui é uma inversão completa da narrativa, né? O mesmo executivo que chamava o Bitcoin de fraude, dizia que não teria valor na tecnologia, ameaçava demitir funcionário que negociasse Bitcoin, agora é gestor de um dos maiores ETFs de Bitcoin do mundo. Isso mostra que nenhum gestor sério consegue mais ignorar o ativo, certo? O Number Go Up, o NGU aí, acaba sendo implacável e arrastando pessoas que gostam ou que não gostam da tese do Bitcoin.
o Bitcoin não liga, ele simplesmente vai se valorizando e aquelas pessoas aí que estão mais atentas, eventualmente têm que se curvar aí e serem humildes o suficiente para estudar minimamente sobre o assunto, certo? O segundo ponto aqui é a validação institucional, que é gigantesca aí, partindo da BlackRock. Então, quando a BlackRock muda de opinião, ela não está apenas admitindo o erro, ela está reconhecendo o risco sistêmico de ficar fora, e isso acaba mudando tudo porque outros fundos copiam, bancos adaptam produtos, países observam e regulações aceleram. Então é literalmente um movimento onde o sistema financeiro se curva ao Bitcoin. E o efeito dominó já começou, né? Se a gente juntar várias notícias que a gente trouxe aí nos últimos vídeos do canal, temos, por exemplo, o Texas, que se torna o primeiro estado americano a comprar Bitcoin, o Japão aí que está começando a injetar mais liquidez no mercado, puxando o mercado então com mais liquidez, ETFs aí crescendo cada vez mais, ETFs de Bitcoin. A gente falou também sobre o Coinbase Premium, que volta a ficar positivo, que pode denotar aí uma maior adesão institucional pelo ativo, Vanguard liberando compra para milhões de clientes, congressistas propondo impostos pagos em Bitcoin, o que poderia ser utilizado para formar uma reserva estratégica em Bitcoin. Não sei quem é que vai querer pagar imposto com Bitcoin, mas se apenas a gente falou sobre isso em outro vídeo, 1% dos impostos forem pagos com Bitcoin, por qualquer motivo que seja, isso já vai fazer com que os Estados Unidos comecem a compor uma reserva estratégica bastante significativa, né? Temos o Tether crescendo como uma empresa gigantesca e comprando mais ouro do que muitos países. A gente falou também sobre indicadores que ainda não são tão baixos quanto estavam até pouco tempo atrás. Se vocês observarem, por exemplo, o Fear and Greed Index, eu vou atualizar aqui, está em 25, né? Então chegou ali a 10. No mínimo, muito difícil o Fear and Greed Index ficar em um patamar tão baixo durante muito tempo. Eu avisei isso naquele vídeo, né? E realmente subiu um pouco, mas ainda está em 25, o que não dá para dizer que seja alto, né? E o Fed abre liquidez noturna, né? O Ripple que eu falei no último vídeo aqui no canal. Então, temos um cluster de eventos que parece não ser uma coincidência, mas sim é uma fase de transição macro. E quando o maior gestor do planeta vira comprador, o jogo acaba mudando, né? Então, quando até quem odeia o Bitcoin começa a comprar o Bitcoin, aí fica realmente difícil de ignorar esse fato, né? E o Larry Fink, ele acaba representando todo o capital institucional que ainda não entrou, e agora ele está dizendo para o mundo que estava errado. Então é realmente um case muito interessante. Em relação ao cenário macro, então, esse movimento costuma antecipar ciclos explosivos, né, quando admissões públicas de players relevantes acabam influenciando o mercado, mudando fluxo, narrativa e comportamento de gestores menores. Historicamente, quando grandes players mudam de lado, então, ou quando grandes empresas, BlackRock, Amazon, Tesla, Apple, acabam mudando de lado, isso acaba gerando aí, né, trazendo todo o mercado junto. E aqui eu trago esse post do Alan Schramm ali no X também, onde ele fala sobre essas grandes empresas que estão adquirindo Bitcoin e quando as maiores gestoras do mundo não só aceitam Bitcoin, mas recomendam oficialmente ter de 1 a 5% em Bitcoin, zero exposição deixou de ser conservador e agora passa a ser negligência. E só para vocês terem uma ideia aí, né, do que seria 1 a 5% do patrimônio institucional em grandes empresas aí, pode representar trilhões de dólares, o que poderia mudar aí de forma drástica o patamar de preço do Bitcoin. Lembrando que hoje em dia, no preço atual do Bitcoin, ele está valendo um pouco menos de 2 trilhões de dólares, ou seja, tem menos de 2 trilhões de dólares de market cap. Então, existem muitas pessoas, muitas empresas, muitos players que ainda não entraram no Bitcoin, e caso eles entrem, então, e considerando essa nova oferta aí de Bitcoin, né, que é cada vez menor, halvings continuam reduzindo a emissão e oferta líquida dos holders de longo prazo acaba sendo muito baixa, próxima a zero, o preço aí acaba sendo impactado de forma significativa, né? Pensando aí num horizonte de tempo razoável.
Então, há pouco tempo atrás, eram economistas austríacos, entusiastas aí de tecnologia, de criptografia, que falavam sobre as vantagens do Bitcoin e sobre o motivo pelo qual o Bitcoin existia. E agora o Bitcoin saiu da categoria de ativo especulativo e entrou na categoria de hedge sistêmico, né? Está aos poucos entrando nessa categoria, né? Então, grandes gestores aí já estão falando sobre o Bitcoin com a conotação de ser um ativo contra a inflação monetária, contra o risco de endividamento público, contra a deterioração fiscal, contra a fragilidade bancária e contra a repressão financeira. O Bitcoin virou um seguro, está virando um seguro institucional contra o próprio sistema que eles conhecem muito bem, diga-se de passagem, né? Então o risco acaba mudando de lado. Antes o risco era comprar Bitcoin, agora o risco pode ser não ter Bitcoin. E é o mesmo ponto de virada histórico que aconteceu com o ouro, por exemplo, nos anos 70, com a internet nos anos 2000, com os bonds corporativos nos anos 80 e com a tecnologia pós 2008. Então, quando grandes gestores dizem que você precisa, que é salutar, que é prudente você ter exposição, isso acaba virando uma norma de mercado. Então, talvez o muro tenha caído e ninguém tenha percebido a magnitude de todo esse movimento aí entrando no Bitcoin, como eu já falei anteriormente, ETFs liberados, research recomendado, bancos oferecendo alocação, clientes perguntando, reguladoras cedendo e estados comprando aí, como é o caso do Texas, né? Então é um movimento bastante forte nesse sentido, principalmente institucional. Outro tema quente aí no mercado de uma maneira geral, mas principalmente em relação ao Bitcoin, porque voltando aqui àquele artigo da linha Alden, né, onde a gente tem a relação entre liquidez global e preço de vários ativos, a liquidez global tem uma relação com o preço de inúmeros ativos, ouro, bolsa, SP500, mas principalmente o Bitcoin. O Bitcoin acaba sendo uma esponja, uma forma de absorver essa liquidez de uma forma muito interessante, né, e que vem trazendo altas valorizações ao longo do tempo. E aqui um post do Felipe De Martini no x.com, onde ele fala aí sobre os investidores de bonds que alertam o Tesouro Americano, né? Então, o Kevin Hassett, né, como Fed Chair em 2026, seria um fantoche de Trump e cortaria juros demais, eles estão alertando. Mas, então, com o Fed politizado, dólar fraco e impressão de dinheiro, isso pode ser uma tese fantástica aí para o Bitcoin, né? Então, isso que pode ser preocupante para o mercado de juros, para a questão de endividação dos Estados Unidos e que pode sim trazer um certo estresse no mercado. Afinal de contas, a gente já tem mais de 38 trilhões de dólares na dívida americana. Para o Bitcoin pode ser um impulso, né, que pode acabar mostrando no longo prazo como toda essa estrutura de inflação, de expansão da base monetária, de dívida acaba sendo frágil e como outras alternativas vão surgindo. Não à toa, ativos escassos estão se valorizando. Ouro, prata, ações, o próprio Bitcoin, né, chegou na máxima histórica recentemente, mas ainda não teve aquela valorização brutal esperada aí do preço do Bitcoin que aconteceu nos últimos ciclos. Então pode ser que este ciclo não só não tenha terminado, mas ainda esteja começando, né? E em relação ao dólar, então, o Fed politizado poderia ser um cenário um pouco ruim para o dólar, no sentido de que corte de juros para atender uma agenda política, a tolerância à inflação aí para atender também a Casa Branca e uma agenda política, injetar liquidez e todos esses mecanismos aí do sistema financeiro podem ser literalmente aí parte fundamental da tese do Bitcoin, porque o Bitcoin ele faz sentido e cada vez mais sentido em um mundo onde as moedas fiduciárias fazem cada vez menos sentido. Então, conforme a gente vê a perda de poder de compra das moedas fiduciárias, dólar, real e por aí vai, e conforme a gente vê o aumento da dívida nos Estados Unidos, a tese do Bitcoin acaba fazendo cada vez mais sentido, né? Então, do ponto de vista bitcoinheiro, fica clara a inflação estrutural da moeda fiduciária, política monetária aí sendo um instrumento, né, de bancos centrais,
interesses de políticos, de burocratas, expansão inevitável da base monetária, falha humana no gerenciamento do dinheiro. Por quê? Inclusive porque ele não deveria ser gerenciado, né? Uma ferramenta que, quando ela é controlada por políticos e burocratas, ela acaba causando várias bolhas e vários problemas. E é a mesma situação vista de ângulos diferentes, né? Então aí entra o ponto central, que o Bitcoin ele não depende do Federal Reserve, no sentido em que o dólar, por exemplo, depende. Enquanto o Fed, né, utiliza a política para manipulação, impressão, cortes artificiais e inflação estrutural, o Bitcoin ele continua aí com a mesma tese, com a mesma matemática, com o mesmo fundamento, o mesmo protocolo, uma oferta fixa, uma emissão previsível, uma política monetária inalterável e a segurança e neutra e resistência à interferência política, né? Então, o que assusta o mercado de bonds é exatamente o que acaba impulsionando ativos escassos, né? Ouro, Bitcoin, outros ativos, né? Ações, imóveis e por aí vai, né? Então, o Bitcoin, ele é um dos ativos mais escassos do mundo e acaba sendo um ativo também um tanto resistente à captura do Estado. Não à toa, grandes players estão se curvando ao Bitcoin depois que eles viram que o Bitcoin veio para ficar e que eles não podem controlar o Bitcoin, não é mesmo? E para fechar aqui também, temos o segundo maior banco da Rússia que vai oferecer Bitcoin em 2026. O VTB é um banco estatal, então tem 350 bilhões de dólares em ativos e 60% das maiores empresas russas como clientes, né? O Putin, na semana passada, disse, abre aspas, ninguém pode proibir o uso do Bitcoin. Ou seja, a Rússia está acumulando o único ativo que não dá para sancionar. Isso aqui também é gigantesco, né? Porque, como eu já falei em vários vídeos, né, isso pode desencadear uma corrida em direção ao Bitcoin. Uma corrida de países significa uma corrida de quem tem a impressora de dinheiro, certo? E hoje, quando a gente fala dos maiores detentores de Bitcoin, pelo menos em 2024, no momento em que essa notícia do exame foi feita, o governo dos Estados Unidos e o governo da China estavam no top 10. Então, eu acho bem plausível que a gente veja com cada vez mais frequência e mais intensidade uma corrida envolvendo países, questões geopolíticas, uma corrida econômica para o Bitcoin. E a Rússia, especificamente, foi expulsa do sistema dolarizado em 2022 depois de sanções aí, contas congeladas, reservas bloqueadas, bancos expulsos do sistema SWIFT, comércio restrito e acesso ao dólar reduzido a zero. E o recado foi claro, né? Se o país não joga conforme as regras dos Estados Unidos, suas reservas não são mais suas, né? Então é um poder muito grande que os Estados Unidos ainda detêm como a moeda de reserva global, né? E o Bitcoin, ele vai surgindo como uma alternativa óbvia aí do ponto de vista dos bitcoinheiros, dos bitcoiners, né? Já faz tempo que eles falam isso, mas é interessante como essa tese de fato está se concretizando, né? Então, o Bitcoin é o único ativo monetário que não tem como sancionar, não tem como congelar, bloquear, confiscar, é muito difícil. Ele possui um certo aspecto mais antifrágil. E nessa frase aí do Putin, que aparentemente foi colocada, né, ninguém pode proibir o uso do Bitcoin, é realmente um sinal muito interessante. Então a gente tem desde o CEO da maior gestora de investimentos do mundo, da BlackRock, falando sobre o ativo, falando sobre a forma que o Bitcoin se protege aí dos ataques, mas a gente tem também o presidente da Rússia falando sobre isso. Nos Estados Unidos também temos uma narrativa bastante favorável ao Bitcoin, né? Aqui algumas considerações. O ouro, por exemplo, é bom, mas é físico e rastreável. O yuan depende da boa vontade da China, o dólar dos Estados Unidos, o euro também da União Europeia. E sistemas bancários aí interligados acabam sendo muito mais vulneráveis. E o Bitcoin, ele vai surgindo como uma alternativa, né? E o VTB, então, oferecendo Bitcoin significa uma integração oficial ao sistema financeiro russo, né? Bancos estatais seguindo as diretrizes aí do Kremlin, não é uma startup, não é uma corretora, não é adoção de varejo. Cria infraestrutura, liquidez, ramificação regulatória, oferta para empresas russas e um canal oficial para compra
em escala. Então os países podem estar se preparando para um mundo pós-dólar, com os Estados Unidos desvalorizando o dólar com impressão, o Fed aí atuando, né, como pode, mas a dívida crescendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo. O problema é geral das moedas fiduciárias, guerras comerciais, sanções como arma, fragmentação financeira global, China, né, Estados Unidos, BRICS, vários conflitos aí geopolíticos, e o Bitcoin encaixando aí, né, como reserva estratégica neutra. E os primeiros players que perceberem isso podem se beneficiar muito no processo, e os que não perceberem a tempo poderão pagar um preço muito caro, né? Então isso pode indicar uma corrida que os Estados Unidos não pode impedir. Rússia acumulando Bitcoin, Estados Unidos, América Latina, Oriente Médio e outros países acumulando também, né? Então a Rússia está acumulando o único ativo monetário do planeta que talvez não possa ser confiscado, congelado ou sancionado. E essa é realmente uma tese muito interessante. Então, novamente, preço do Bitcoin aqui em 92,5 mil dólares, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Se você gosta do conteúdo do canal, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários. E considere também fazer parte da área de membros para ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal e ainda apoiar o canal também. E para fechar, eu quero saber a opinião de vocês aqui, qual será o preço do Bitcoin até o final do ano. Coloquem nos comentários e voltem aqui no final do ano para verificar se vocês acertaram, né? Vou ficando por aqui, então um grande abraço, vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal.